Agora nós vamos estar dando, né, algumas dicas de algumas estratégias que vocês podem estar fazendo com seus filhos em casa. Falando algumas estratégias, porque são muitas que você pode estar fazendo em casa e outras que são desenvolvidas por profissionais terapêuticos, que aí sim precisa deles para estar fazendo determinada atividade. A partir daí, o terapeuta auxilia esses pais de como estar fazendo esse estímulo adequadamente em casa, se dá para fazer ou se não dá. Então aqui eu vou colocar alguns que é possível que os pais façam em casa, os pais, os responsáveis. Estimule a criança com síndrome de Down de 0 a 6 meses através de posições que você pode estar colocando a criança. Você acaba estimulando tanto a parte muscular como a parte cognitiva desse bebê. Lógico que eu já falei anteriormente para vocês, a influência da hipotonia muscular no processo de desenvolvimento dessa criança é muito grande. Uma das causas é que acaba ocorrendo um atraso no desenvolvimento dessa criança devido a essa hipotonia muscular, devido a essa flacidez. Tem alguns pais que falam assim, meu filho é muito molinho. E é mesmo, ele é mais flácido, ele é mais hipotônico. Isso faz com que acabe influenciando no processo de desenvolvimento dessa criança. Então, o que acontece? Um atraso, tá? Não é que a criança não vai desenvolver as habilidades dela, ela vai desenvolver, mas com atraso. A estimulação, nesse caso, serve para que não ocorra um atraso muito grande ou, muitas vezes, nós conseguimos fazer com que não ocorra esse atraso em determinadas áreas motoras, em determinadas áreas de linguagem. Então, ocorre um sobe e desce de desenvolvimento com essa criança quando a gente acaba estimulando adequadamente. De novo, precisa da área terapêutica, precisa de profissionais terapeutas para estarem estimulando essa criança e orientando os pais. Aqui eu coloquei algumas situações que vocês podem estar colocando a criança para que estimule ainda mais esse desenvolvimento. Então, a primeira é colocar a criança de bruços, estimulando sempre a frente dela através de brinquedos, chamando sua atenção. Então, se você colocar o bebê de bruços e ficar na frente dele, ou chamando a atenção dele, ou mostrando um estímulo auditivo, um estímulo visual, ele vai se esforçar para estar olhando, seja elevando mais os olhos, seja tentando elevar o pescocinho para poder olhar, ou até esticando o bracinho para tentar pegar. Isso já é um exercício motor que você está fazendo com o seu filho. Quando o bebê já conseguir sentar, deixe mais tempo nesta posição. Coloque brinquedos ao seu redor para que ele tente pegá-los. Como ficar sentado pode ser ainda uma habilidade na qual ele precisa adquirir e é uma habilidade mais complexa, então a gente pede para estar colocando os brinquedos em volta dessa criança, porque você acaba distraindo essa criança através dos brinquedos e ela acaba ficando mais tempo sentada, se esforçando mais, porque ela está com interesse de ficar sentada devido aos brinquedos. Colocar os brinquedos presos no berço do bebê, justamente pelo mesmo motivo, por ele estar esticando o bracinho, estar olhando o estímulo visual. Se é um brinquedo que toca a musiquinha, alguma coisa, a gente pede para os pais colocarem a musiquinha para o bebê, logicamente não alto, um som mais baixo, para que não influencie na audição desse bebê, e ele começa assim a localizar a fonte sonora, a olhar para o brinquedo que está produzindo esse som. Mover os brinquedos coloridos ou sonoros, ou seu corpo, para que a criança acompanhe com seu olhar, para diversas posições, horizontal, vertical, para cima, para baixo, para sua frente e para trás. Você pode pegar um brinquedo, por exemplo, tem um estímulo visual, tá? É uma bolinha que brilha, que tem aquela luzinha, que chama atenção, e colocar esse estímulo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e observar se essa criança vai seguindo com o olhar, ou se ela faz um movimento de cabeça para seguir esse objeto. Pode ser o bater de palmas, pode ser o rosto da mamãe, do papai ou do responsável, que a criança tenta localizar.
sempre fazendo esses movimentos que foram citados aqui. Aqui nós estamos mostrando um pouco dos brinquedos que são utilizados, brinquedos de encaixe, trenzinho, que é muito importante, tá? Que pode estimular inclusive o engatinhar do bebê, os brinquedos presos ao berço, muito bem presos, brinquedos estes que não podem soltar nenhum tipo de peça, nada, para não atrapalhar nesse desenvolvimento, que a criança pode soltar uma pecinha, pôr na boca, enfim, o brinquedo pode estragar, a criança pode engasgar e podem ter outros problemas. Então, devem ser brinquedos adequados, de difícil para que a criança não consiga puxar com tanta facilidade e acabar danificando o brinquedo e acabar provocando também um problema mais sério. Aqui é um exemplo também de outro estímulo, que você pode colocar a criança no meio das suas pernas e através da sua mão você pode mostrar o estímulo através do brinquedo, para que ela possa localizar esse brinquedo ou a fonte sonora, seja qual for o brinquedo, ou um chocalho, tá? Justamente para ela começar a seguir, a acompanhar os seus olhos, levar a sua cabeça, começar a fazer movimento de tronco para estimular o sentar. Este também é outro brinquedo de encaixe, que são os quadrados, que são super importantes para a criança nessa faixa etária. E aqui tem um exemplo que já saiu, já tem aqui no Brasil inclusive, é uma cadeirinha que você posiciona a criança, ela fica muito bem posicionada e estimula o que? O controle de cabeça, o controle de tronco. Ela fica muito bem posicionada, é uma cadeirinha bem legal, bem confortável, que também serve de estímulo. Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre a estimulação da linguagem. Algumas técnicas de estímulo que você pode estar desenvolvendo com a criança justamente para ela desenvolver a sua comunicação. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando de se comunicar, seja ela a linguagem oral, a linguagem gestual, corporal, visual, tudo tem que estar funcionando em boas condições, melhor dizendo, justamente para que a criança comece a entender como funciona esse processo. O que é ouvir, o que é falar, como que eu posso estar falando sobre determinado assunto, como eu devo me comportar, posso usar gesto, posso usar o olhar, tudo isso você vai ensinar para a criança durante esse processo de estimulação. Então vamos lá, estimulação auditiva e verbal. Durante as atividades de rotina, o banho, a troca, converse muito com o seu bebê. Fala o que você está fazendo com ele. Você está dando banho para ele ficar limpinho. Vai conversando com a criança enquanto você estiver fazendo alguma atividade com ele. Explique para ela que você está fazendo uma atividade com o seu corpo ou trocando a roupinha por algum motivo. Articule bem os sons da fala. Não precisa ser exagerado, mexer muito a boca para falar, mas procure articular melhor os sons para que a criança comece a movimentar a sua boquinha, comece a articular os sons e comece a emitir esses sons. Então, você dando essa dica para a criança, né, essa estimulação, você consegue fazer com que ela comece a produzir exatamente aquilo que você está falando. Isso é com o tempo, é gradativo, tem que ter paciência para que ela fale adequadamente. Use gestos associados a expressões como tchau, não, sim, vamos. Claro que esse gesto, ele tem que estar sempre, ele deve ser usado para apoiar a linguagem oral, não é para substituir. Então, se você vai fazer apenas o tchau e não vai falar o tchau, a criança vai ter uma maior dificuldade para entender esse significado e, obviamente, ela vai ter uma maior dificuldade para emitir a palavra tchau. Então, não substitua de forma alguma a linguagem oral por gestual. A linguagem gestual é para apoiar a linguagem oral. Se você quer que ele entenda o que você está falando, mostre o objeto, mostre a pessoa, faça um gesto, faça uma ação para que ela compreenda a sua informação, o que você quer falar para ela.
Não fale rápido com a criança. Fale mais pausadamente, isso prejudica a compreensão dela. Então fale um pouco mais devagar para ela poder entender o que você está falando ou começar a entender, a compreender a sua informação. Nomeie as partes do seu corpo. Isso você pode fazer durante o banho, você pode fazer durante uma massagem, que é a Chantala, que a gente chama. É bem legal. Vai nomeando as partes do corpo dessa criança, vai mostrando para ela cadê o pé, ou durante o banho você passa a buchinha no pé e fala, olha o pé, esse é o pé. Você está dando uma informação para ela, uma informação de sensibilidade. Você passa a buchinha no pé, ela sente e você mostra, este é o pé. Cante muita música, sempre com uma letra mais simples, letras pequenas, curtas, que sejam repetitivas e que sejam também acompanhados de gestos, tá? Para desenvolver a coordenação, o equilíbrio, a atenção e a emissão dos sons. Então, se vamos supor, se você vai cantar uma música que tem maçã, a palavra maçã na música, mostre a maçã. Vai até a sua fruteira, pegue a maçã e mostre para ela, esta é uma fruta, este é um alimento, coma a maçã, para ela ver do que consiste, qual é o significado da música. Quanto mais pistas visuais, auditivas, gestuais, ou melhor, concretas você der, melhor essa criança vai compreender aquilo que você está querendo dizer. Olhe nos seus olhos quando estiver falando. Isso eu já comentei para vocês e, sinceramente, eu acho uma baita falta de respeito até o que alguns adultos fazem de não olhar para você quando você está conversando com eles. A conversa, eu costumo falar, o diálogo é uma rua de duas mãos. Então você espera sempre mais daquele que está te ouvindo. Você espera não apenas um conselho, mas você observa seus gestos, se ela se emocionou com o que você falou ou se não, uma expressão facial diante da informação que você está contando. Então, eu vejo muitos adultos assim, se mexendo de costas, conversando com a pessoa e a pessoa está ali, procurando, caçando o olhar dessa pessoa, porque ela quer que essa pessoa viva isso que ela vivenciou, ou que ela sinta o que ela sentiu, enfim, ela quer compartilhar não apenas a informação, mas também a emoção da informação. Então não façam isso com os seus filhos. Está conversando com ele, não fica de costa para o berço conversando com ele. Converse de frente, bata um papo com ele, mesmo você fazendo alguma coisa, olhe para ele. Você pode estar dobrando uma roupinha e estar olhando nos olhos dele ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso, é possível. O olhar desvia por alguns segundos para a roupinha e depois você volta a olhar para o seu filho. Solicite à criança que aponte o objeto à figura nomeada. Então, você pega, por exemplo, 3 brinquedos, tá? Um cachorro, um gato e uma vaca. E você pede para que ela aponte para aquele objeto que você nomeou. Lógico que você vai fazer todo um trabalho anterior, você vai mostrar a vaca, vai falar que aquela é a vaca, que a vaca faz mu, que aquele é o gato, que ele faz miau, e que aquele é um cachorro que faz au-au. E assim você começa a trabalhar a compreensão. Talvez essa criança ainda não fale, tenha um atraso de linguagem, mas a compreensão daquilo que você está pedindo para a criança, ela deve ser sim trabalhada. Então, uma das técnicas é essa. Depois que você explicou e que ela já está começando a reconhecer cada animal ou alguns animais, procure pegar 2 a 3 e peça para ela reconhecer quem que você está falando. Ah, cadê o miau? Ah, esse é o miau? Ah, tá. E cadê o au-au? Ah, esse é o au-au. Então, sempre dê um tempo para a criança localizar, pegar o objeto que você está solicitando, o animal, enfim, seja o que for, e espere a reação dela. Muito, muito importante, ou melhor, mais importante é a compreensão dessa criança do que a linguagem oral. Descreva a ação que você está realizando junto com a criança. Se você está dando banho na criança,
Fale o que você está fazendo. Agora vamos lavar a barriguinha, agora vamos lavar o bumbum, agora vamos lavar o rostinho. Fale tudo o que você está fazendo com a criança. Agora nós vamos trocar. Nossa, você fez xixi, você fez cocô, tá fedido, tá sujo. Agora a mamãe vai limpar, vai ficar limpinho, vai ficar cheiroso. Explique tudo o que você está fazendo com a criança. Faça com que ela participe disso também. Sempre que possível, aponte para o objeto ou a pessoa que você estiver falando. Se você está falando da vovó, do vovô, aponte para a vovó, para o vovô. Se eles não estiverem ali, mostre uma foto. Ah, vovó, estou falando da vovó. Você gosta da vovó? Você gosta do vovô? E mostre a foto. Sempre procure estar mostrando ou um objeto, ou uma fruta, um animal, seja o que for, ou uma pessoa que você estiver falando com a criança. Realize troca de turno durante o diálogo. É muito comum, quando a gente pede para estar estimulando a linguagem, os pais fazem isso com a criança, e é muito legal, é que você de frente para a criança, falando mais pausadamente, articulando melhor os sons, utilizando a expressão facial, para que ela compreenda melhor essa informação. Ela vai entender que é uma informação boa ou que não foi uma informação boa, pela expressão facial que você está dando para ela de informação. Quando você notar que a criança já está emitindo algum som, mexendo a boquinha, pare. Deixa ela acabar de mexer a boquinha, de emitir o som, para depois você falar. O que a gente está ensinando para a criança? O que a gente chama de troca de turno. Então eu falo, você ouve. Eu falo, você ouve. E assim vocês vão trocando. De novo, tem muito adulto que não aprendeu isso na infância, que não consegue ouvir o outro justamente por isso, porque o outro só fala e não dá esse espaço. Ou não dá espaço para você falar, ou dá muito espaço para ouvir, enfim. Então, esse trabalho de troca de turno durante a comunicação é extremamente importante. Dê o espaço para o seu bebê se comunicar. Utilize chocalho. O chocalho é muito legal para você estar trabalhando com a criança, principalmente quando você está trabalhando com música, quando você está brincando com ela com alguma canção, com alguma música que você está cantando. Por exemplo, qualquer tipo de música que ela goste, pode ser da Galinha Pintadinha, enfim, algumas do folclore brasileiro que são bem legais. Você escolhe alguma dessas músicas e utiliza o chocalho para dar o ritmo da música. Então procure bater o chocalho no ritmo da música que você está cantando. Você está dando mais uma pista para o desenvolvimento não só da linguagem oral, mas também do desenvolvimento cognitivo, da inteligência dessa criança. Fale com ela de diferentes maneiras, mais baixo, mais alto, uma voz mais grave, mais aguda, cochichando. Super legal fazer esse exercício com a criança, porque a criança vai parar para te ouvir. Ela vai achar tão diferente o que você está fazendo que ela vai tentar compreender. Só do fato dela querer compreender o que você está falando, ela já está se concentrando, tendo atenção naquele momento. Então, é bem interessante trabalhar com essas modalidades. Utilize instrumento musical, deixa explorá-lo, por favor. Então, compra tamborzinho, chocalhinho, bandeirinho, o que for de instrumento musical, que é muito legal. E deixa a criança explorá-lo. Ela vai brincar do jeito dela. Ela vai descobrir que se ela virar para um lado vai fazer um barulho, se ela apertar um botãozinho vai fazer outro. Deixa ela explorar esse instrumento musical. Isso também trabalha a inteligência da criança, a compreensão. Acompanhe o seu ritmo também batendo palmas com a criança, assim como você fez no chocalho durante a música, você bate palma durante a manipulação dessa criança com os instrumentos musicais. Você está dando um ritmo para ela, é muito legal. Utilize fantoches. Incentive a criança a imitar os sons produzidos por você. Então, brinca de fantoche com essa criança. Mostra para ela a mamãe, o papai ou o cachorrinho. Pode ser aqueles fantoches de dedo ou os de mão que tem vários animais. E imita os sons que eles produzem, que os bichos produzem. E incentive a criança a fazer o mesmo. O cachorro, au au. O gatinho, miau. O passarinho, um fantoche de passarinho, faz piu-piu. E vai incentivando ela a produzir sons de cada animal.
Brinque de telefone também é bem legal, justamente para ela participar dessa comunicação. Ainda mais hoje em dia que a gente vive pendurado no telefone celular, então é importante você estar começando a trabalhar com a criança. Liga para a criança, ou deixa o papai falar, ou a vovó falar, põe no ouvidinho dela, justamente para ela estar observando que existem outros meios, para ela estar conhecendo que existem outros meios de comunicação.